Ei, você, Homo sapiens estudioso, já se comparou com um macaco e percebeu as semelhanças e pensou: o que torna você um humano? Afinal, o que é um ser humano? Será que nós evoluímos mesmo do macaco? Eu te convido então a entrarmos no mundo da paleontologia para buscar algumas dessas respostas e vermos o quanto que estudá-las é importante para entender a nossa história. É só vir comigo! Oi, Homo sapiens estudioso! Eu sou Luísa, licencianda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, e nesse vídeo nós iremos conversar um pouco sobre a paleontologia humana e como ela nos ajuda a entender a nossa história evolutiva e como era nosso passado de milhares de anos atrás. Veremos também a importância dessa ciência para o ensino de ciências e biologia. Olhando para nós como espécie no dia de hoje, podemos imaginar que somos os únicos na Terra. Para a gente pensar um pouco mais sobre isso, vamos tomar o exemplo das zebras, Equus quagga, e dos cavalos, Equus scabatus. Eles são parentes muito próximos. São espécies distintas, mas pertencem ao mesmo gênero, Equus, e compartilham muitas semelhanças entre si. Mas conosco, Homo sapiens, parece que a história foi diferente, né? Não existe nenhuma outra espécie tão próxima a nós como são as zebras dos cavalos. E isso é o que acontece há pelo menos 2.000 anos. Antes disso, espécies humanas conviveram entre si por muito tempo. Essas espécies antepassadas são importantes para entendermos a nossa história, e é aí que entra a paleontologia. A paleontologia, no geral, estuda os fósseis e suas relações com o ambiente no passado. Geralmente, quando se fala em fóssil, a primeira coisa na qual pensamos são os grandes esqueletos fósseis de dinossauros. É claro que eles são importantes no estudo da paleontologia, mas para além disso, essa ciência une diversas disciplinas de forma interdisciplinar para explicar a relação entre todos os fósseis e sua relação com a história geológica da Terra. Neste vídeo, nós iremos focar na paleontologia que estuda a linhagem humana, que leva um nome específico, paleoantropologia. A paleoantropologia estuda os hominíneos, ou seja, as evidências fósseis de todas as espécies humanas que viveram na Terra, não somente da nossa espécie Homo sapiens. A paleoantropologia também estuda a relação dos hominíneos com outros grupos de primatas, os símios, e juntos eles compõem o grupo dos hominídeos. A família Hominidae, ou seja, composta pelos hominídeos, tem como representantes os maiores primatas atuais, que têm como características dedos por polegares oponíveis aos demais dedos das mãos, possuem braços longos e não possuem cauda. É certo que todas as formas de vida do planeta existem como são hoje, graças a resultados dos processos naturais de mudanças ao longo do tempo, e que continuam se modificando até os dias atuais. A esses processos damos o nome de evolução. E conosco não foi diferente. A linhagem humana se diversificou ao longo de 7 milhões de anos, quando fomos separados de outras linhagens de primatas não humanos, como os chimpanzés, nossos parentes mais próximos, por um ancestral comum. Nós estamos acostumados a ver, uma representação da nossa evolução humana linear, o que dá a entender que tudo aconteceu em eventos únicos e que evoluímos diretamente dos macacos de hoje. Mas como veremos, nossa evolução se parece mais com uma grande árvore, que chamamos de evolução em mosaico, do que realmente uma escadinha de transformações. Além disso, é importante percebermos que os macacos não foram se transformando em humanos, mas que são os grupos irmãos que evoluíram independentemente. Partindo disso, a resposta para a nossa pergunta inicial é clara. Nós não viemos do macaco propriamente dito, exemplo chimpanzé, e sim de um ancestral comum que existiu entre nós e eles. E depois disso, cada um seguiu sua vida. Nesse caso, podemos dizer então, informalmente, que somos primos. Uma das principais e a primeira característica que nos diferenciou de outros primatas é a bipedia, ou seja, a capacidade de caminhar sobre os dois pés. Essa característica pode ser evidenciada quando cientistas da década de 70 encontraram fósseis de Australopithecus afarensis, representados pela Lucy, que viveram onde hoje é a região da Etiópia, na África. As linhagens mais primitivas, de 7 milhões de anos atrás,
descobertas recentemente que caminhavam sobre os 2 pés, como os Sahelanthropus chadensis, mostravam que os primeiros hominídeos, ou seja, os primeiros humanos, eram mais parecidos com grandes chimpanzés de pé. Isso é proposto porque esses antigos humanos tinham um formato de crânio muito pequeno, os braços eram mais longos que as pernas e os dentes eram semelhantes aos de chimpanzés, e eles ainda passavam boa parte do tempo em árvores, como os outros macacos, ou seja, eles realizavam uma bipedia facultativa. A essas espécies hominíneas dos grupos mais basais, nós damos o nome de pré-australopitecíneos, pois antecedem o grupo dos australopithecus, sendo eles os Sahelanthropus chadensis, o Ornithogenesis e o Ardipithecus ramidus. Mas vocês podem estar se perguntando como os cientistas perceberam que se tratava de um indivíduo que caminhava sobre os 2 pés, analisando apenas um esqueleto fóssil? Bem, nossa espécie atual, o único grupo de primatas humanos que caminha sobre os 2 pés, apresenta muitas características anatômicas que nos caracterizam como bípedes. Entre elas, temos o forame magnum, que é um orifício situado no crânio por onde passa o nervo da coluna vertebral. Ele se situa em nós humanos mais central à nossa cabeça e a coluna parte do centro de forma mais vertical. Essa estrutura nos chimpanzés se situam mais posterior à cabeça, ou seja, assim a coluna vertebral ela se situa de uma forma mais horizontal. Essa característica aparecia de forma ainda transitória nos primeiros humanos que nós já citamos. Os australopithecus, grupo dos australopithecus afarenses que nós já apresentamos, viveram por cerca de 3 milhões de anos até se extinguirem cerca de 1 milhão de anos atrás. Algumas das espécies que representam o grupo, nós temos os fósseis de australopithecus africanos e Paranthropus aethiopicus. Esse grupo tinha como principais características a bipedia facultativa, baixa estatura em relação aos pré-australopithecíneos e tinha uma face mais estendida, comparando-os com o gênero Homo, que é o próximo que nós veremos a seguir. Por volta de 2,3 milhões de anos, surge o gênero Homo. O primeiro fóssil representante do nosso gênero é o Homo habilis. Eles tinham uma capacidade craniana maior que os hominíneos anteriores e mediam cerca de 1 a 1,2 metros de altura. Esse monofóssil ele foi encontrado na Tanzânia, na África, associado a material de pedra lascada, o que sugere que eles tinham a habilidade de produzir ferramentas e por isso deram a eles o nome de Homo habilis, que significa homem fabril, homem que fabrica, homem habilidoso. O próximo representante do gênero Homo na linha evolutiva, conhecido atualmente, é o Homo erectus. Esses indivíduos eles já tinham uma maior capacidade craniana, que é a do Homo habilis, e possuíam uma face mais retraída. Eles já andavam 100% de forma bípede e podiam chegar até 1,80 metros de altura. Um fato importante é que esses humanos surgiram na África, mas foram os primeiros a explorar além dos horizontes do continente africano, por volta de 1,8 milhões de anos atrás. Ele ocupou parte do Oriente Médio e da Ásia, e além disso também foi a primeira espécie a domesticar o fogo. Provavelmente os erectus eles eram bastante aventureiros, né? E seguindo a linha do tempo evolutiva, nós temos o Homo heidelbergensis. Ele é datado de 800 mil anos e é um dos fósseis dessa espécie foi encontrado na Alemanha. E isso mostra que este foi o primeiro grupo a explorar a Europa para o lado mais ocidental, e eles também exploraram o Extremo Oriente, onde hoje a gente tem a China. Esse grupo, eles tinham uma capacidade craniana maior, mas eles ainda tinham características muito parecidas com a do Homo habilis. Por volta de 200 mil anos atrás, surgiram o Homo neanderthalensis. Eles eram derivados dos heidelbergenses, aqueles que migraram lá para o ocidente europeu, e possuíam um crânio bastante avantajado, proporcional ao seu esqueleto fóssil. Comparado aos humanos, o crânio dos neandertais eram maiores, mas proporcionalmente do tamanho do seu corpo, que era bastante robusto e provavelmente uma característica adaptativa ao clima que era quase congelante na Europa Ocidental naquela época. E finalmente chegamos à nossa espécie.
há aproximadamente 200 mil anos, uma espécie se distinguiu daqueles heidelbergenses que haviam permanecido no sul da África, e esses já eram considerados anatomicamente modernos, tais quais somos hoje. Inclusive, a testa e o queixo são características exclusivas da nossa espécie e já existia naqueles primeiros Homo sapiens. Apesar de ter um padrão anatomicamente moderno, o Homo sapiens, em termos de comportamento, ainda eram muito parecidos com aqueles humanos primitivos. Só que apenas por volta de 50 mil anos atrás, o Homo sapiens eles se estabeleceram como humanos comportamentalmente modernos e passaram a se dispersar por todo o planeta, como a gente conhece, sendo capazes de raciocinar, imaginar, criar, significar e socializar. É importante a gente esclarecer que várias espécies humanas conviveram mutuamente durante muito tempo, que muita gente pensa que a gente é único desde muito sempre, né? Só que a gente conviveu junto. E há evidências, inclusive, que nos relacionamos e trocamos as ideias com os neandertais, de modo que existe parte do DNA deles no nosso próprio genoma. Um dos descendentes do Homo erectus, que a gente esqueceu de mencionar, é o Homo floresiensis. Esse foi o último hominídeo a se extinguir e ele viveu na ilha de Flores, na Indonésia. Eles foram os últimos a se extinguirem e isso aconteceu há provavelmente 12 mil anos atrás, até que restássemos apenas a nossa espécie Homo sapiens. Nós, humanos modernos, tais como nós somos hoje, conquistamos lugares que ocupavam os humanos arcaicos. A gente causou um impacto nessas populações que já existiam. E, de certa forma, nós conquistamos a Terra, os mares, a atmosfera e até mesmo o espaço, de forma bastante expressiva em apenas 50 mil anos. Então, nós destruímos e construímos tudo que temos e somos hoje. Ainda que tenhamos todas essas evidências de nossa evolução e da nossa origem, ainda temos muitos embates entre criacionismo e evolucionismo. Mas é importante deixar claro que para a ciência e a educação científica, a religião não traz fatos que expliquem sobre a nossa evolução, tal como a seleção natural. Portanto, não convém abordá-la nesse contexto científico. Diante disso, podemos estabelecer a importância do estudo dos humanos fósseis, para que a gente possa conhecer sobre como evoluímos até nos tornarmos Homo sapiens, e como forma também de combater o negacionismo a respeito desse tema, que já é um tema comprovado pela ciência há muito tempo. Algumas das falácias e negacionismo sobre o tema está justamente no que nós já discutimos. Algumas pessoas julgam, sem compreender direito o tema, que os macacos atuais não estão se transformando em humanos, por isso eles acreditam que a evolução humana não está acontecendo. Como vimos, nós não descendemos dos macacos atuais, muito menos poderíamos ver o processo de evolução ocorrendo de uma escala de tempo tão curta. Porque como nós vimos, isso ocorreu durante milhares de milhões de anos. Por isso, é necessário a gente trazer essas questões para a sala de aula, também para que haja um incentivo em projetos que divulguem os estudos de paleontologia humana nos ambientes não formais e informais, como museus e eventos educativos. Uma dica para quem deseja pode visitar o Museu de Zoologia Virtual da USP, onde possuem alguns fósseis de crânios humanos e outros representantes da mostra. O link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Por fazer ponte entre as ciências humanas e as ciências da natureza, a paleontologia humana é de muita importância para a gente refletir a relação dos homens e mulheres com o meio natural ao longo da história, como preconiza a Base Nacional Comum Curricular, que estabelece os conhecimentos, competências e habilidades que os estudantes precisam desenvolver ao longo da sua escolaridade básica. De acordo com a Sociedade Brasileira de Paleontologia, essa é uma das ciências que mais cresce no nosso país, especialmente devido aos interesses de preservação do nosso patrimônio natural, para fins de consciência ambiental e também para incrementar os estudos sobre o passado da Terra. Por outro lado, os achados humanos no Brasil ainda são um pouco escassos, de modo que o único vestígio real da ocupação humana antes dos 10 mil anos é do fóssil Luzia, encontrado na região de Lagoa Santa, Minas Gerais.
E é por isso também que é mais que importante abordar essa temática na sala de aula, para estimular os estudantes a curiosidade e a afinidade com o tema da paleontologia e da paleontologia humana. Afinal, a gente quer mais paleontólogos do futuro interessados nos estudos da paleontologia humana no Brasil, para quem sabe buscar resposta para assuntos que ainda causam dúvidas, como por exemplo, como atribuímos significado às coisas ou como ocupamos de fato as geométricas. Mas como temos muitas perguntas para resolver e muitos assuntos para abordar, a gente vai deixar alguns questionamentos para um próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas para que elas também possam conhecer um pouco mais da nossa própria história. Bem, Homo sapiens estudioso, a gente termina o nosso vídeo por aqui, eu já vou me despedindo. Foi um prazer falar com vocês. Até a próxima!